Boa noite a todos os alunos. Meu nome é Antônio, sou aluno da Faculdade Unicesumar e estamos aqui para juntos compartilhar algo que nos foi determinado. Vamos falar sobre religião e o escolhido foi o budismo. Vamos falar sobre o objetivo, que já vou iniciar com o objetivo desta aula, que é compreender a origem e fundamento do budismo. Ou seja, o budismo ele foi criado ou originou-se na Índia no início do século VI a.C. e o seu fundador, Siddhartha Gautama, né? E mais conhecido como Buda, ou seja, o Iluminado. Com o seu crescimento, que iniciou-se pela Ásia, adquiriu muitos adeptos e se expandiu ao Ocidente. Teve um crescimento de aproximadamente 500 milhões de adeptos, inclusive cresceu pelo Brasil afora também. Identificar principais ensinamentos práticos do budismo. Influenciou a prática como a meditação, o yoga, respeito à espiritualidade oriental. Também é muito comum a prática da meditação, usada para tranquilizar a mente e buscar da consciência plena, a busca, valorizar o equilíbrio mental e o respeito aos seres vivos. Então essa aí é um dos ensinamentos e prática do budismo. E outro, valorizar a questão da expressão cultural, religiosa, a humanidade. Ele traz o seguinte: valorizar não é somente o budismo, mas toda religião independente, seja evangélica, católica, afro, e etc. Valorizar porque pregam praticamente o mesmo sentido, que é se aproximar de Deus, ter um contato, ser mais próximo de Deus. Outro ponto é refletir sobre o respeito à diversidade religiosa. A questão do respeito à diversidade religiosa tem sido um tema muito crucial em muitos ambientes, não somente escolares, universitário, mas em muitas igrejas já é comum esses ensinamentos, a questão do respeito a outras religiões. Antigamente havia uma prática de perseguição de ambas as partes, mas hoje em dia já não há mais essa forma de perseguição, né? Fazer com que os membros de suas igrejas, religiões, entidades religiosas reflitam sobre a responsabilidade, o respeito a outras religiões. Há tempos atrás havia uma guerra religiosa, enfim, como eu já havia dito, e percebemos um grande avanço nisso, de mudança nesse sentido. Questão de mais maturidade, a maturidade espiritual, né? Mais respeito, mesmo porque todos sabem que placa de um credo religioso não leva ninguém a Deus. Eu tenho algumas imagens de Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, em que ele se reúne com seus alunos para dar ensinamentos. E existe também um objeto muito usado por eles, que é a mandala, que representa a harmonia e a conexão com o universo. Nesse desenho da mandala houve algumas mudanças no decorrer do tempo, por conta de questões mais de aprendizado, de conhecimento, né? Existem os 4 nobres caminhos, né? Que a vida contém sofrimento, o sofrimento tem uma causa e é possível cessar o sofrimento. Existe um caminho para isso. Introdução ao budismo. O budismo
É uma das grandes tradições religiosas e filosóficas do mundo, com origem na Índia por volta do século VI, como havia dito, e a questão do fundador também já diz, que é o Siddhartha Gautama, conhecido como Buda iluminado, ou desperto, também tem esse título. Após abandonar uma vida de luxo, Buda buscou entender e superar o sofrimento humano. Depois de anos de meditação, alcançou a iluminação espiritual e passou a ensinar um caminho de libertação baseado na ética, na meditação e na sabedoria. O budismo ele não adora deuses criadores como em algumas religiões. Em vez disso, ele enfoca o autoconhecimento, a compaixão, o equilíbrio interior e o fim do sofrimento. Sua base está nas 4 nobres verdades, que explicam a origem e o caminho para o fim do sofrimento. E o nobre caminho óctuplo, que ensina atitudes corretas da vida. Com o tempo, o budismo se espalhou por diversos países da Ásia e deu origem a diferentes escolas como Zen, Manhattan, né? Os nomes diferenciados que a gente não consegue pronunciar. Hoje é praticado por milhões de pessoas no mundo todo e valorizado por seus ensinamentos sobre paz e tolerância. E os principais ensinamentos do budismo, que são as 4 nobres verdades, que é a vida que envolve o sofrimento que tem uma causa, ou desejo, ou apego, e é possível superar sofrimentos, e há um caminho para isso, o nobre caminho óctuplo. No caminho óctuplo, a compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena, concentração correta. O budismo ele convida os seus seguidores a uma jornada de transformação interior, promovendo paz consigo mesmo e com os outros. Eu tenho alguns questionamentos de pergunta, por exemplo. O que são os 4 nobres caminhos? E qual o seu papel e doutrina? As 4 nobres são o que nós citamos e existe para uma cessação do sofrimento, verdades que explicam a realidade humana. E o nobre caminho óptico, ele orienta a vida dos seus praticantes, que é o caminho proposto por Buda para alcançar o fim do sofrimento, que consiste em 8 práticas agrupadas em 3 áreas, que são a sabedoria, que é a visão correta, a intenção correta, conduta ética, que se divide pela fala correta, ação correta, modo de vida correto. Então, a disciplina também mental, o esforço correto e a atenção plena, que concentra-se na correta e guia ética espiritual. E pelo seu objetivo final e de atingir o nirvana, é um estado de libertação total do sofrimento e do ciclo de renascimento. No nirvana, o praticante alcança a paz plena e a iluminação. E uma das perguntas que eu quero citar aqui é: qual a diferença entre os conceitos de nirvana e a reencarnação no budismo? A resposta é: a reencarnação é o ciclo contínuo
do nascimento, morto e renascimento. O nirvana é a libertação definitiva deste ciclo. Arrocha. Enquanto que a reencarnação ela está ligada ao karma e desejos não resolvidos, o nirvana representa o fim do sofrimento. E como o budismo vê o sofrimento humano? E qual a sua proposta para superá-lo? A resposta é a seguinte: o sofrimento é visto como parte da existência, que sugere do desejo de apego e ignorância. O budismo propõe vencê-lo através do autoconhecimento, meditação, prática, ética e o segmento do nobre caminho ócuplo. A outra pergunta que eu tenho é que quais são as práticas, ramos ou escolas do budismo e como se diferenciam? Então, existem as três principais, né? Que a Theravada é mais próxima dos ensinamentos originais, a Manhana, que é a palavra chinesa ou japonesa, que enfatiza a compaixão e o ideal Bodhisattva, né? E a terceira é o Vajrayana, combina práticas mediativas com rituais mantras. Elas têm a abordagem diferentes, mas compartilham os mesmos fundamentos. E uma outra pergunta que eu tenho aqui para passar para vocês é: qual é o papel da meditação na prática budista? Aqui, qual é a resposta? A meditação é o central no budismo. Serve para acalmar a mente, desenvolver atenção plena, sabedoria, compaixão. É por meio dela que o praticante busca a iluminação. Tá? A outra pergunta que nós temos aqui é: o budismo é uma religião, uma filosofia de vida ou ambos? Vamos lá, resposta. O budismo ele pode ser considerado ambos. É uma religião por ter práticas espirituais, templos, monges, ensinamentos sagrados. Mas também é uma filosofia de vida. Por quê? Pois propõe um caminho ético, racional, para a paz interior, sem necessariamente exigir fé em Deus. Outra pergunta: como o budismo influencia a cultura e os valores em países asiáticos como Japão, China e Tailândia? A resposta é: o budismo ele influencia profundamente valores como compaixão, não violência, respeito à vida e busca pela harmonia. Também influencia a arte, a arquitetura, política e educação. Em muitos desses países, as práticas budistas estão integradas à vida cotidiana, correto? Então são essas uma das questões que eu quis abordar aqui com vocês, e eu quero frisar aqui a questão de quem foi o Siddhartha Gautama. Qual foi a sua importância? Siddhartha Gautama ele foi um príncipe indiano que ele viveu por volta do século VI, né? Ele era uma pessoa de grande influência, passou por uma situação de sofrimento após refletir sobre a questão do sofrimento, né? Ele tinha uma vida boa, uma vida de luxo, e ele buscou respostas espirituais e dá-se a entender que mesmo com a sua vida de luxo e tudo que ele tinha de financeiro, talvez, por que não dizer dessa forma, ele não se sentia ainda
satisfeito com a vida que ele estava. A riqueza que ele tinha não estava trazendo alegria. E eu vejo assim, dessa forma, ele estava se deixando as riquezas para poder vir para a pobreza e entender a sua espiritualidade e entender a situação humana, o olho por dentro. Talvez por ele ver tanta violência, tanta guerra, tanta morte, a maldade humana, ele quis entender a raça humana, o ser humano, né? Então essa é nosso conteúdo. Eu espero que possa ter agradado a vocês. Então boa noite e tenha uma ótima noite aí. A paz.